Olá, boa tarde. O meu nome é João Pierre Viana, da Walking Mentorship. Eu sou o Nuno Santos Fernandes e estamos aqui para vos apresentar este nosso webinar Moving to the Future, The Lost Art of Being Humans. Hoje vivemos todos de máscaras dos papéis que desempenhamos na nossa família, nos nossos empregos, nas nossas diversas funções, e também as máscaras da pandemia que nos escondem a cara e a expressão e toda a comunicação que se perde por essa via. Mas por baixo destas máscaras estão sempre pessoas, e estas pessoas prosperam tanto mais quanto são reconhecidas pelo seu potencial e pela sua individualidade. Por outro lado, as organizações beneficiam tanto mais destas individualidades quanto conseguem juntá-las e fazê-las prosperar para que a soma das partes seja superior ao contributo de cada um. Então a nossa pergunta de hoje é se podemos caminhar para organizações onde as pessoas voltam a estar no centro e se, no fundo, este processo que estamos todos a viver, na verdade, nos pode levar para um sítio melhor. Vamos lá começar esta caminhada virtual, não é, João? Vamos a isto. Vou passar aqui o meu... Se calhar, antes de arrancarmos, vamos certificar que estão todos a ver-nos e a ouvir-nos. Se calhar, perguntando aqui rapidamente ao nosso chat se o som e a imagem está a passar bem. Eu penso que não estão a ver a imagem. Exato. Então, vamos a isto. Talvez... Eu vou passar agora para... talvez tenhas que colocar em share screen, creio eu. Vou tratar já disso. Ok, fantástico. Aí vem. Parece que não. Muito bem, espero que agora estejam todos a ver já a nossa apresentação. Confirma, João. Eu creio que sim, mas se calhar vamos... Já está, já temos a confirmação do chat, vamos a isto. Muito bem. Então, o primeiro desafio, começamos já a pôr-vos todos a ser humanos com esta pergunta, que é o que é ser humano? Tem aqui o Paul à vossa frente e nós pedimos que respondam. Enfim, podem escolher várias opções ou até propor outras que queiram no chat, se vos ocorrerem outras ideias. O desafio é mesmo este. Exatamente, portanto, se não ficarem satisfeitos com nenhuma das opções que estão aqui nesta pool, não tenham dúvidas em escrever no chat qual é que é a vossa, enfim, a vossa opinião ou a vossa ideia do que é ser humano. Vamos aqui, então, aguardar uns segundos para podermos ir recebendo as vossas respostas, as vossas opiniões. Eu diria que tem várias escolhas, inclusive todas as anteriores, que ajuda sempre. Nem sempre isto vinha nos testes da escola, mas neste caso... Ou nenhuma das anteriores, também é uma opção, se quiserem por outra coisa qualquer. Exatamente. Eu sugeria talvez que nós fôssemos andando, entretanto, quando a poll tiver respondida, okay, nós publicamos os resultados. Muito bem, vamos a isso. Portanto, eu diria que enquanto vamos vendo os resultados, eu passaria então, o que é isto de ser 100% humano? Ora bem, provavelmente aqui, como costumamos dizer, a doutrina divide-se, mas há algumas coisas que nós estamos de acordo. Em primeiro lugar, que os humanos contam histórias. Os humanos sonham. Os humanos imaginam coisas sobre si próprios e sobre os outros. E os humanos têm a capacidade de pensar e imaginar o futuro. Eu creio que até aqui estamos, espero eu, todos de acordo. Os humanos têm também autoconsciência, têm curiosidade espiritual e têm a capacidade de fazer reflexões, enfim, mais ou menos filosóficas. Possuem também a capacidade para a matemática, a capacidade de criar linguagem, a capacidade de invenção e a adaptação mecânica e a música. Na verdade, há poucas evidências de que qualquer outra espécie tenha feito
qualquer tipo de arte. Os humanos têm um desejo fundamental de unir e conectar as suas mentes, o que, na verdade, também nos permite tirar proveito de experiências dos outros e assim nós podemos guiar, com maior prudência, esperamos nós, o nosso próprio comportamento. E tem sido esta característica que nos permite acumular informações e, acima de tudo, passar isto de geração em geração. Finalmente, uma ressalva para a nossa imensa capacidade de fazer o bem e de fazer o mal, que é algo que parece os humanos têm em iguais quantidades. E isto torna a nossa existência ainda mais única e especial. E se tinham dúvidas, eu creio que basta olhar para os tempos que estamos a viver. Vamos então ver os resultados da vosso poll. Ganhou o ter autoconsciência a par de todas as anteriores, não é? Estamos ali ex aequo, mas enfim, temos aqui uma distribuição bastante abrangente. Bastante abrangente. Estava a ver se havia alguma resposta no chat, mas ainda não temos, pode ser que venha a vir, venha mais tarde, mas parece que realmente ter autoconsciência e um bocadinho todas as outras, parece que são algumas das nossas características de se ser humano. Muito bem. Vamos então passar aqui para a nossa segunda poll. Portanto, vamos fechar aqui a exibição e lançamos aqui outra pergunta, que é: será que a transformação digital acelerada é possível? Obviamente é possível para nós humanos, não é? Essa é a pergunta. Enfim, nós temos aqui também várias respostas, várias opções que vos vamos deixando responder e na verdade eu vou passar aqui às minhas ideias sobre o tema, ou às nossas ideias sobre o tema. É evidente que a transformação digital é possível, está a acontecer neste momento e está a acontecer já há vários anos. Se nós falamos de nativos digitais, é certo que é algo que já não estamos no mesmo mundo em que os nossos pais ou os nossos avós nasceram e viveram boa parte da sua vida, e é evidente que estamos a fazer esta transformação com velocidades absolutamente diferentes, com profundidades absolutamente diferentes. Para algumas pessoas, e isto é mais ou menos transversal às várias gerações, para algumas pessoas a sua vida já é praticamente toda digital, e para outras tornou-se a resistência à transformação, tornou-se o seu motivo de ser, o seu motivo de viver. Mas diria que para a generalidade das pessoas é algo que acontece quase de forma imperceptível. E no nosso dia-a-dia, na prática, é algo que tem melhorado de forma genérica a nossa experiência. Nós temos o banco no bolso, pagamos os impostos sem sair de casa, encomendamos o jantar ou o Uber para os nossos filhos, sem sequer nos mexermos do sofá. E é evidente que há enormes benefícios nesta transformação, que sobretudo para os seus beneficiários é praticamente indolor, aliás, pelo contrário, até é muito agradável. Mas talvez por isso mesmo este processo que agora todos vivemos, estes últimos, diria, 6 meses, em que esta transformação foi acelerada e foi posta num regime quase de TGV ou supersónico, nos fez, enfim, nos chamou a atenção, e se calhar estamos todos hoje um bocadinho fartos. Eu, aliás, fico muito satisfeito com a vossa presença aqui hoje, a coragem de estarem ainda num webinar ao fim de um dia de trabalho, provavelmente boa parte dele passar atrás de um ecrã de computador e se calhar em videoconferências semelhantes a esta. Esperamos que esta nós possamos dar aqui algum conteúdo que justifique o vosso tempo, e é esse o nosso objetivo. Mas de facto nós tivemos agora consciência, ganhamos agora a consciência enfim, de facto, do que isto altera a nossa vida, tomámos consciência de que há de facto funções e tarefas que estão a ser substituídas a um ritmo que é, enfim, surpreendente para quem não estava atento, mas que de qualquer das formas é preocupante para quem é vítima dessa transformação, e portanto termos essa consciência é absolutamente fundamental, porque se somos humanos temos autoconsciência, temos consciência do que está a acontecer
e temos autodeterminação, ou seja, temos a capacidade de decidir e de influenciar o rumo que levamos. É evidente que há coisas que não estão na nossa mão, nós não podemos parar o mundo, a realidade à nossa volta, mas podemos claramente decidir ir mais para um lado ou mais para o outro, ter mais atenção a um ou outro aspecto que nos impacta ou que impacta os que estão à nossa volta. E podemos certamente decidir como queremos e como vamos fazer, cada um de nós, como vai fazer e viver essa transformação digital. Para nós, para o Walking Mentorship, o confinamento, que começou há 6 ou 7 meses atrás, mas na verdade parece que foi há anos atrás, foi altamente disruptivo, ou seja, significou que todos os programas que tínhamos agendados para este ano tiveram que ser adiados, todos os projetos com empresas que estávamos a desenvolver tiveram que ficar em espera, em pausa, enfim, a ver o que é que acontecia, e isto gerou também, enfim, foi um enorme desafio do ponto de vista do projeto, mas foi também uma enorme oportunidade que nos permitiu fazer uma transformação digital que já andávamos a imaginar há uns anos, mas que estava ali na gaveta porque nunca havia tempo para ela. E, enfim, com a paragem que o confinamento provocou e, na verdade, com um empurrãozinho aqui da Católica Porto Business School, nós conseguimos fazer este passo para uma realidade digital. Eu, antes de passar para o próximo slide, vou pedir para exibirmos os resultados do poll. Exatamente, estou curioso, Nuno. Claro que está a acontecer neste momento. E, enfim, e todas as outras certamente têm um bocadinho de verdade. Diria que o lado interessante é pensarmos como é que minimizamos a perda humana, como é que, na verdade, trazemos todos os benefícios, ou a maior parte dos benefícios desta transformação, não tendo ou não trazendo tantos dos malefícios e procurando compensar ou equilibrar de alguma forma esses malefícios. Enfim, nós, como vos disse, fizemos nós próprios um processo de transformação. Deixa-me interromper, Nuno. Peço desculpa porque não resisto aqui a colocar uma pequenina observação neste grupo, é que a segunda opção mais votada é que sim, é possível, mas com ganhos desiguais. E eu creio que aquilo que tu vais dizer a seguir provavelmente tem enorme relevância, porque nós sentimos bem na pele que esta transformação digital, se não for vista em diferentes perspectivas, corre realmente o risco de aumentar ainda mais, enfim, o fosso, o gap que existe entre quem consegue fazer essa transformação e quem não consegue ou já não estava a conseguir antes deste ano de 2020. É isso mesmo. E, enfim, para aliviar aqui um bocadinho também a disposição, porque estes são temas pesados, eu vou pedir para pararmos de exibir aqui os resultados da poll e vamos mostrar-vos a nossa primeira tentativa de fazer a transformação digital. Nuno, se calhar a gente tem que enquadrar um bocadinho, porque isto na verdade tem um histórico, não é? Ou seja, eu não sei se o vídeo vai ser bem visto ou não, mas só para vos enquadrar, portanto, nós estamos em plena pandemia, portanto, este é um vídeo do final de março de 2020, enfim, estávamos no campo, portanto, na verdade, não creio que estivéssemos, e à porta de casa, portanto, não creio que estivéssemos a quebrar nenhuma lei, mas havia realmente uma apreensão muito grande se poderíamos estar ou não estar fora. Atenção, isto é realmente, eu confesso que deixámos de pensar um bocadinho, porque estar sozinhos, ao ar livre, a metros e metros de distância, enfim, vista à luz de hoje, realmente não devíamos ter tantas dúvidas, mas pegámos no telemóvel, fomos para o terreno e, enfim, tentámos, na medida do possível, fazer a nossa transformação digital. Vamos lá ver, Nuno, se a gente consegue mostrar o primeiro resultado. Olá, o meu nome é João Pérez Viana da Walking Mentorship e gostaria de chamar a atenção para algo que pode ser muito importante para a sua organização. Todas as ameaças trazem dentro de si uma oportunidade e aqueles que... Olha, desculpa lá, não estamos... Portanto, como veem, isto não foi logo fácil, teve os seus desafios, mas isto era, digamos que os primeiros passos de nós, eu e o João, nos tornarmos irrelevantes, não é? E não ficámos contentes com o primeiro passo, portanto, continuámos a tentar, fomos descobrir uma plataforma onde poderíamos ter os nossos programas, investigámos, estudámos,
treinámos, procurámos, enfim, parceiros e pessoas que nos pudessem ajudar, encontrar os recursos e finalmente, enfim, depois de muito trabalho feito em muito poucos meses, chegámos ao que vos vou mostrar a seguir e quase convencidos de que, pronto, agora, na verdade, acabámos de nos substituir e não servimos para mais nada, não é? Portanto, depois chegámos a isto. Olá, bem-vindo ao Upside. O meu nome é João PRVM e vou caminhar ao teu lado neste programa. Para além da nossa antologia que dá pelo nome de Survival Kit, vamos contar com a presença de Nuno Santos Fernandes, o nosso comentor nesta aventura rumo à melhor versão de nós mesmos. Olá, eu sou o Nuno Santos Fernandes e quero dar-te as boas-vindas a esta experiência online. No fundo é inspirada nos nossos programas de caminhada em grupo ao longo de várias zonas do globo e que normalmente duram cerca de uma semana. Os exercícios que vamos fazer em conjunto vão ajudar-te a rever o teu momento de vida atual, a fazer planos para o teu futuro e para as tuas tomadas de decisão pessoais e profissionais. Durante os próximos dias e semanas, juntamente com o Survival Kit, vamos facilitar o processo em que irás ganhar perspectiva, atualizar o teu mapa da realidade e criar um plano de ação para o teu futuro. O programa Upside tem 8 etapas, tendo cada uma delas objetivos claros, marcos intermédios e exercícios de suporte para apoiar a construção do teu plano. Ao longo deste processo, vais viver 4 grandes momentos. Vamos começar por desacelerar e reconectar connosco próprios e com outras pessoas. Vamos ganhar perspectiva e, finalmente, vamos construir um plano de ação. O nosso objetivo é chegar à última sessão e conseguir redefinir a tua estratégia de vida e traçar um roteiro com passos concretos para alcançar objetivos concretos. Bom. Pois, portanto, quando eu e o João vimos isto, dissemos assim, bem, espetacular, não é que nós alguma vez vamos ser grandes atores, mas pronto, está feito e agora perdemos o emprego, porque já não temos mais nada para fazer. Mas foi assim, João? Não, parece que não. Confesso que nós tivemos, enfim, a preocupação de fazer um piloto que aconteceu, creio eu, cerca de 50 pessoas fizeram este programa online, portanto, ao seu ritmo. Eu devo relembrar que na altura havia pessoas que efetivamente não podiam, especialmente se vivessem num ambiente urbano, havia pessoas que não podiam sair fundamentalmente de casa, então foram feitos uma série de vídeos, utilizámos uma GoPro e nas nossas caminhadas fazíamos vídeos de 30, 40, 50 minutos apenas com imagens de natureza, que depois colocávamos uma música de fundo e dava a possibilidade, enfim, qualquer participante que tivesse que estar em casa e não pudesse sair para a rua ou tivesse dificuldade, poderia fazer esse processo em casa também. Confesso que o feedback que nós recebemos inicialmente foi devastador. Ou seja, a tecnologia, que nos parecia a nós realmente uma coisa fantástica e que não havia dúvidas nenhumas que este era o caminho a seguir, a tecnologia revelou-se curta. Porque o feedback que as pessoas nos deram foi que sentiam falta do contacto humano, sentiam falta de ter a possibilidade de conversar neste caso, com os mentores do programa e não ser apenas um vídeo que eu via, enfim, no meu telemóvel, no meu computador e, acima de tudo, a percebermos que havia uma necessidade de haver contacto com outras pessoas. E então, vamos lá ver, a nossa conclusão é que realmente a tecnologia funcionou, enfim, nós aprendemos a representar um bocadinho melhor em frente às câmaras, portanto ficou melhor, mas faltou-nos claramente a componente humana. Portanto, vá lá, nós ainda não tínhamos perdido a nossa função, portanto esta foi uma boa notícia. Ao que parece, a tecnologia precisa de pessoas e precisa desta interatividade. E a resposta, enfim, esta imagem que vocês estão a ver no ecrã, esta imagem é uma evolução do programa de Upside, ou seja, passámos a fazer aquilo que denominámos um programa blended. Portanto, tivemos a possibilidade de introduzir um kick-off, portanto um webinar de kick-off que era online e uma sessão do one-to-one que era online também, portanto são as esferas amarelas que têm. Depois tínhamos realmente sessões, aquelas sessões que estão azul, que são vídeos online, e acabámos por introduzir momentos de caminhada
portanto, real, e neste caso em grupo. Porquê? Porque tínhamos a possibilidade de juntar um grupo de pessoas que estava a fazer o programa e que não se conheciam, e tínhamos a opção B, digamos assim, que onde fazemos este programa para um grupo de empresas e, portanto, será um grupo daquela mesma empresa. Portanto, no limite, nós percebemos que esta solução blended, onde se integra o digital com a interação humana, e enfim, eu achei curioso porque houve alguém que terá respondido que era numa das respostas, eu reparei agora, é importante ser-se figital. Eu achei curioso porque nunca tinha ouvido esta expressão e depois tentei fazer aqui um Google rapidamente e curiosamente deu-me erro. Eu não consegui escrever a palavra figital e aprendi agora que figital, enfim, como união do físico com o digital, a partilhar e a fazer mais por nós e para o planeta. Portanto, eu achei isto fantástico, aqui o contributo do Eduardo Estorino, que nos escreveu isso. Adoro, figital, fantástico. Portanto, nós apercebemos que como é fundamental manter este vínculo entre as pessoas e fazê-lo de preferência em movimento, enfim, face à nossa abordagem em caminhada e em contacto com a natureza. E isto levou-nos claramente aqui às origens, eu diria, à raiz de tudo aquilo que nós temos feito nos últimos 5 anos, e que, enfim, tem como base uma expressão que, enfim, nós podemos quase olhar para ela desde a antiguidade, desde da antiga Grécia. Enfim, provavelmente vocês já ouviram falar nesta expressão maravilhosa do latim, solvitur ambulando, que basicamente significa isto resolve-se a andar, ou poderemos resolver este desafio a andar, e portanto estamos-nos a referir em concreto a resolver um problema de uma forma prática ou com uma experimentação prática. E isto levou-nos realmente a concluir que, por mais que nós consigamos utilizar o digital, a nossa arte de ser humana está fundamentalmente assente no nosso contacto e em algumas das características que referimos no início da nossa apresentação e que, por muito, enfim, que seja interessante a ideia da inteligência artificial nos ajudar, nos substituir em várias tarefas, parece que efetivamente há ali uma centelha humana que não conseguimos, e ainda bem, substituir. Ou seja, olhando aqui para este caminhar como um processo interno, mas também como, diríamos, uma capacidade de nós, em termos de imaginação, de memória, de processo cognitivo, nos tornarmos naquilo que nascemos efetivamente, portanto, seres sociais, por um lado, com capacidade literária e que utilizam a sua vida como um laboratório de experimentação da sua evolução pessoal. E isto é curioso porque eu gostava agora de vos mostrar 2 imagens que reforçam de uma forma muito mais clara aquilo que estou a dizer. Em primeiro lugar, é o nosso processo interno. E tantas vezes nós esquecemos que quando nós iniciamos este processo mental, cerebral, enfim, que acaba por ser uma atividade intrínseca, enfim, dentro de cada um, há um processo interpessoal que nos ajuda a dar estímulos positivos, e é curioso porque os estímulos realmente acontecem do cérebro para as pernas e das pernas novamente para o cérebro. E por outro lado, quando nós caminhamos em conjunto com outras pessoas, estes loops de feedback são ainda maiores. Ou seja, o facto de eu poder ganhar diferentes perspectivas, e eu gostava de reforçar o seguinte: nós estamos a viver tempos, enfim, não é preciso ir ao Facebook, ao Instagram, ao LinkedIn para perceber que é extremamente difícil estar de acordo com os diferentes pontos ou as diferentes opiniões que existem. Enfim, eu e o Nuno nem vamos entrar dentro daquilo que é óbvio neste momento em termos de acordo e desacordo, enfim, que é gigante, há clivagens tremendas, mas provavelmente deixamos um desafio para experimentarem. Se tiverem uma situação com alguém que claramente está em desacordo com a vossa opinião, desafiem-nos para caminhar. Desafiem-nos para caminhar lado a lado. Porque o que nós sabemos hoje pela ciência é que há 3 situações que podem ajudar a mudar esta realidade. Em primeiro lugar, é o facto de nós caminharmos, em 99% das vezes, para a frente. E 2 pessoas que caminham lado a lado, elas caminham na mesma direção, tendencialmente aproximando diferentes opiniões. Esta metáfora é poderosíssima.
Por outro lado, caminhar lado a lado com alguém com a qual temos enormes diferenças é muito mais fácil do que estar sentado em frente a esta pessoa, cara a cara, à volta de uma mesa e a falar, e enfim, às vezes até a deitar labaredas dos olhos. Portanto, experimentem caminhar lado a lado, onde volta e meia os ombros tocam-se, ou seja, onde volta e meia o que nós fazemos é constantemente aproximar-nos. E finalmente, é ter esta possibilidade, à medida que caminhamos lado a lado, que vamos conversando, que nos vamos movendo numa determinada direção, é nós conseguirmos sentir que as perspectivas, os desafios de uns, acabam por ser exatamente as perspectivas e os desafios de outros. Muitas vezes a dificuldade é realmente estar nos sapatos do outro, mas reparem, caminhando lado a lado, até se fizerem isso durante eu diria uma jornada relativamente grande, vão chegar a uma conclusão. As dores nos pés de um são exatamente as dores nos pés de outro. Exatamente. E isso é fabuloso. É claramente a nossa natureza humana. Nós vamos mostrar-vos um pequenino vídeo que fizemos há uns dias atrás. Esta é uma experiência, enfim, em pleno Covid. Eu acho que é importante mostrar exemplos positivos do que pode ser feito sem pôr em causa a saúde de ninguém. Pelo contrário, portanto, esta é uma caminhada feita ao ar livre, como podem ver, com os distanciamentos mais do que garantidos, mas por outro lado, com aquilo que melhor nós temos de humanos. Ou seja, eu creio, Nuno, que temos um vídeo pequenino de 10, 15 segundos, talvez a gente consiga partilhar. Aqui está. É isto, ou seja, nós efetivamente estamos no terreno a notar que quer as pessoas a título individual, quer as organizações precisam imenso de estar fora. E se há aqui um conceito que nós podemos dar, enfim, já vamos dar aqui 4 ou 5 tips que podem ser feitos, é este. Saiam para o outdoor, saiam para o contacto com a natureza. É a melhor coisa que podem fazer neste momento, recarregar as baterias, ter um outlook positivo, porque reparem, esta situação que estamos a viver, ela vai passar. E quanto melhor nós cuidarmos do asset principal, que é cada um de nós, melhor nós estaremos preparados para fazer o que temos que fazer no dia-a-dia e também ajudar as pessoas que estão à nossa volta com estímulos positivos e dando, vamos lá ver, o reforço de que só uma saúde mental no seu melhor estado nos pode ajudar a sair desta situação, que claramente vamos fazê-lo. E claro que, voltando aqui ou refocando aqui um bocadinho no que é que foram as nossas aprendizagens neste processo, neste Moving to the Future que estamos todos a fazer, efetivamente esta transformação é inevitável e é boa para nós de uma forma geral, mas de facto a consciência e o humanismo com que a fazemos é determinante. Nós tentámos trazer aqui o exemplo da caminhada, do efeito humano, individual e do efeito social da caminhada. De facto, nós saímos aparentemente da África há 300 mil anos ou qualquer coisa deste género, a caminhar. E caminhamos em grupos, porque aliás a nossa única força enquanto espécie é sermos seres sociais, capazes de nos organizarmos de forma social, porque se julgamos que é a nossa força ou a nossa inteligência, podemos estar bem enganados, porque um ser humano sozinho na natureza geralmente dura muito menos do que os outros animais, que têm uma capacidade francamente melhor do que a nossa para se adaptar. De facto, a nossa força está na nossa capacidade de nos organizarmos em grupos sociais, com uma certa coesão, com imensa diversidade, mas com a necessidade de laços e de estruturas que nos organizem e que nos mantenham, enfim, alinhados com propósitos comuns, com princípios éticos e não querendo entrar nas questões religiosas, mas claramente princípios morais que são comuns e partilhados, enfim, com aquilo que poderemos designar como mitos e se calhar dar aqui um exemplo um bocadinho
contraintuitivo, o dinheiro é um mito, não é? Quer dizer, nós convencionamos que as notas e que as moedas e que até um cartão que representa uns números numa conta vale dinheiro. Enfim, isto é uma questão que só vale porque nós todos acreditamos nisto, porque no dia que deixássemos de acreditar, obviamente, aquele bocadinho de papel ou aquele bocadinho de um metal qualquer que nem sequer é nobre, não vale rigorosamente nada. E, na verdade, mesmo quando o metal era nobre, valia pouco, só valia porque nós lhe atribuímos valor. E, portanto, percebermos a importância da nossa organização social e olharmos para o impacto positivo que a caminhada pode ter na vida de cada um de nós e na sociedade, porque as experiências estão feitas e os resultados já cá estão fora, em bairros muito complicados e muito, enfim, que a polícia tinha muita dificuldade em intervir. Houve iniciativas de caminhadas sociais que por si só resolveram o problema, e o exemplo que davam era quando o candidato a gangster que quer ir para a esquina vender a sua droga vê a avó, envergonha-se, não precisa que ninguém lhe vá lá dar um puxão de orelhas porque ele se envergonha, e vê a avó e a tia e os amigos e o avô e a mãe e enfim, e deixa de fazer estas coisas. A própria questão da importância da polícia fazer as suas rondas de uma forma a pé e não de carro, porque a relação que estabelece com os cidadãos é completamente diferente, mas sobretudo esta capacidade de cada um de nós poder manter o contacto com a realidade que o rodeia, pelo simples facto de caminhar até, enfim, até ao supermercado, ou até à mercearia, ou até ao café, ou até ao emprego, quando isso é possível, ou a fazer enfim, um conjunto de outras coisas. Isto, de facto, pode ter um impacto positivo e uma transformação na nossa vida, mas, sobretudo, não perdermos de vista que tudo o que estamos a fazer e todo o caminho que temos que fazer pela frente não perca a nossa humanidade, o nosso humanismo de vista, e que possamos manter essa perspectiva absolutamente única, essa centelha que o João referia em cada um de nós, e possamos valorizar nos outros também esse lado que é insubstituível. E eu acho que não podemos ajudar um bocadinho, não é? É que é realmente a nossa vida profissional, de um modo geral, e o mundo moderno não nos ajuda muito. Porquê? Porque, olha, nós conseguimos estar sentados, por incrível que pareça, a uma secretária 7, 8 horas ou mais por dia, e não nos podemos esquecer que quem vai enfim, imaginem, para o trabalho de automóvel vai sentado, quem vai de transporte público, enfim, conseguindo lugar, provavelmente vai e volta sentado, ou seja, nós estamos a falar no mínimo, talvez 10 horas de indolência física. E isto pode-se repetir durante 5, 6 dias, às vezes 7 dias por semana, porque muitas pessoas chegam ao fim de semana de tal maneira exaustas que a última coisa que querem fazer é qualquer tipo de exercício físico. No entanto, eu devo chamar a atenção para o seguinte, é que nós quando estamos 3, 4 dias sem movimento, nós imediatamente começamos a reduzir a nossa massa muscular, nomeadamente nas pernas. E reparem, isto é fundamentalmente substituído por depósitos de gordura. É lógico que quando nós temos 30 anos, isto não se nota, mas quando nós chegamos aos 60 e precisamos de ajuda para levantar da cadeira, já se nota. Portanto, é realmente ter esta perspectiva de que nós queremos ser amigos de nós próprios e tratar-nos bem. Esta vida sedentária que nós levamos já em décadas, ou que muitas pessoas levam em décadas, ela vai mudando lentamente os aspectos da nossa personalidade. Só que muda esses aspectos para pior. Ou seja, as pessoas ficam menos abertas a novas experiências, ficamos menos extrovertidos e provavelmente em alguns casos eu até diria menos agradáveis. E estes fatores, reparem, são fundamentais, são centrais para a nossa vida social normal e a vida social como um todo. Portanto, o facto de nós termos esta capacidade de sair, de nos movimentarmos, retrai-nos mesmos, estamos menos voltados para dentro. E por sua vez, reparem, o isolamento social, e aqui, enfim, é uma ressalva muito grande para a realidade que estamos a viver, e é importante não confundirmos as mensagens, de sermos responsáveis e de nos protegermos e de ficarmos escondidos, literalmente, em casa. E, aliás, como alguém dizia, creio eu, Ana Paula Garcia, que diz realmente estar sentado é o new smoking, enfim, que é realmente o facto de nós estarmos a não ter esta capacidade. E reparem, devo chamar a atenção que problemas como a demência, Alzheimer, está extremamente relacionado, doenças de cérebro estão extremamente relacionadas, sabemos isto hoje, com a pouca atividade e com o isolamento social.
Portanto, é possível combater isto. E para que não fique dúvidas, Nuno, nós vamos dar aqui 5 quick wins que provavelmente todos vocês já sabem, já conhecem, mas que não perdemos em relembrar. O primeiro quick win é fantástico. Se vocês têm que ir de transportes ou mesmo de carro para o trabalho, a nossa sugestão é que não parem o carro à porta do emprego e se vão de transportes não saiam na última estação antes dos transportes, saiam 2 estações antes e depois façam o percurso adicional a pé e vocês facilmente vão adicionar 2 ou 3 mil passos sem sequer notar. E isto é fácil. Segunda coisa, se vocês caminharem um pouco antes de comer, vocês diminuem o apetite. Isto é fantástico. Porquê? Porque podem planear ir a um café, ir a um restaurante, ir a algum lado comer que seja um pouco mais longe. Imaginem, a 15 minutos de distância. 15 minutos de distância, ao ritmo a que nós andamos, é 1 km, 1 km e pouco. Ida e volta, 2,5 km, mais uns milhares de passos que vocês nem vão dar por isso. Na dúvida, mantenham um par de sapatos confortáveis debaixo da mesa, porque vão poder utilizar. Gostam do vosso trabalho e perdem a noção do tempo? Não se preocupem. Ponham um alarme no computador ou no telefone. Pessoalmente, eu 30 em 30 minutos o meu telefone faz um bocadinho bip. Basicamente, porque eu perco um bocadinho a noção do que estou a fazer, relembra-me e eu levanto-me. Levanto-me durante 1 minuto, 1 minuto e meio. Isto é o suficiente para nós conseguirmos reativar o fluxo sanguíneo, que é fundamental. E melhor ainda, nós recentemente conhecemos um cardiologista alemão que criou uma coisa fabulosa, vocês podem procurar, fabulosa na nossa opinião, que se chama Walkolution. Este senhor criou uma mesa de trabalho com basicamente um tampo muito bem integrada, com um design fantástico, tem um tapete rolante, portanto não é motorizado, eu ando à velocidade normal que eu quero andar e posso me reclinar para trás, portanto descansar, e eu estou a trabalhar e estou a caminhar ao mesmo tempo. Isto é absolutamente fantástico, eu posso fazer 25, 30 mil passos por dia, enfim, em termos genéricos nós estamos a falar de quê? De cerca de 14, 15, 16 km por dia, estamos a falar de uma mão cheia de calorias sem ir ao ginásio. Não temos nada contra os ginásios, acho fantástico para quem gosta, mas isto é possível fazerem. Quarto quick win, este é mais fácil ainda. Desculpa. Todos só nós acrescentar um fazemos tema que é, na verdade, a nossa produtividade e a nossa capacidade de trabalho vai aumentar, porque os estudos demonstram que a nossa atenção e o nosso foco melhora quando estamos de pé e a caminhar. Portanto, vamos ter ganhos e a nossa função cardíaca, essa então, vai ter ganhos fantásticos, porque estarmos sentados estrangula a circulação. Era esta nota só que queria acrescentar, desculpa. Fantástico. E eu gostava de falar de telemóveis. Há uma coisa fantástica de telemóveis, de smartphones ou not so smart, não interessa. Todos nós falamos ao telefone provavelmente várias vezes ao dia. Experimentem uma coisa. Próxima vez que atenderem uma chamada telefónica e estejam sentados, levantem-se. Levantem-se e comecem a andar, nem que seja em círculos na própria sala. Vocês vão ficar impressionados. Em primeiro lugar, o vosso cérebro vai funcionar muito melhor, porque ao movimentarem-se aumentam a circulação, sem dúvida, mas por outro lado, vocês vão adicionar 4 ou 5 mil passos num dia só a falar ao telefone e não precisam de sair de casa sequer. E se calhar deixamos aqui ainda outra sugestão. Quando têm um trabalho exigente para fazer, enfim, pode ser criativamente ou com algum nível de exigência de pensamento intelectual, escrevam algumas das perguntas a que têm que responder, levem esse papelinho na mão e vão dar um passeio, 15 a 20 minutos. Levam o telemóvel, têm um gravador áudio, todos os telemóveis hoje em dia praticamente têm, e gravem as vossas ideias no gravador áudio. Quando chegarem a casa, de volta ao escritório, ouçam o que é que escreveram, ou o que é que disseram, e transcrevam. Vão ficar impressionados, porque realmente a comparação de estar sentado à mesa a produzir novas ideias e estar a pensar em andamento, o impacto é tremendo. E finalmente, olhem, tentem encontrar um parceiro de crime. O que é que quer dizer com isto? É que é muito mais fácil, porque nós evoluímos como caminhantes sociais, é muito mais fácil encontrarem alguém que quer ir com vocês fazer este passeio de início de dia, de final de dia, ao almoço, ao jantar, uma reunião de trabalho. Habituem-se a fazer pequenas reuniões de trabalho, até porque vos vou dizer mais uma coisa, se fizerem reuniões de trabalho em andamento, elas não duram tanto.
o pessoal não resiste. Portanto, chegam ali a um ponto e ficam cansados e querem acabar com a reunião. Portanto, isto é fantástico. Vocês podem realmente fazer isso. E pensem numa coisa, nós somos realmente muito bons em nos mover. E nós gostamos disso. Porquê? Porque nós conseguimos sincronizar a nossa respiração com o nosso ritmo de caminhada e com a nossa velocidade de pensamento. E acreditem, nós não nascemos para caminhar a 200 km por hora. Nós caminhamos mais ou menos entre 3 a 4 km a hora. E quando deixamos o nosso pensamento, os nossos sentimentos acompanharem este movimento, nós começamos a ver as coisas com outra perspectiva e com outra lucidez. Nuno, a gente se calhar tem aqui um pequenino desafio para acabar a nossa sessão. Não sei se antes queremos responder aqui, não sei se há aqui algumas questões que os participantes tenham colocado que fosse agora oportuno responder. Oh, Nuno, eu confesso que estou a tentar ver, mas não vejo nenhuma pergunta. Vejam lá, se quiserem lançar alguma pergunta, fantástico. Se calhar enquanto vemos se surge alguma questão, passamos nós aqui para uma pergunta ou para um desafio que vamos fazer a todos os participantes e que é o trabalho para casa, porque não julguem que isto foi de borla, agora têm que fazer a vossa parte, o vosso trabalho para casa, que é esta pergunta. O que é que cada um de nós pode fazer hoje, e a ideia é mesmo ser hoje, porque amanhã é sempre um bom dia para começar a dieta, mas geralmente produz poucos resultados, para ser mais humano? Exatamente. Ou seja, o nosso desafio é pensarem em algo que possam fazer hoje. Portanto, em Portugal pelo menos são 7h44, portanto até ao final do dia tem aqui um bom par de horas e deixamos algumas sugestões. Eventualmente algum telefonema que está por fazer, se calhar já há algum tempo, e vão fazê-lo esta noite. Eventualmente a atenção com que vão estar com alguém, amigo, familiar, pai, filho, mãe, quem seja. E provavelmente aquele telemóvel vai ficar um bocadinho mais de lado e vocês vão estar muito mais focados. Enfim, deixamos aqui algumas pistas, mas o mais importante é que cada uma destas pessoas que está neste momento a ouvir-nos, que pense nisto. O que é que eu posso fazer hoje para me sentir, para me tornar mais humano? Uma coisa em concreto. Eu vejo que há algumas perguntas que estão a vir e efetivamente vamos responder diretamente. Enfim, eu creio que há aqui uma pergunta, Nuno, talvez faça todo sentido nós respondermos, enfim, uma pergunta / comentário, basicamente é esta, que no mundo de hoje, qual é a importância de cuidar mais de si, das pessoas e menos das coisas, usando o nosso tempo para as pessoas e usando menos tempo para as coisas. Eu diria que já está aí a resposta, não é? É isso. É tomando essa decisão, é aplicando essa decisão ao nosso dia-a-dia, é optando, dizendo os nãos que temos que dizer para poder dizer os sims que queremos dizer. E isso é uma escolha e é uma liberdade que está na mão de cada um de nós, não é? Sem dúvida. E é curioso, realmente, que há pessoas que também estão a enviar-nos por mensagem o que é que estão a pensar fazer hoje para serem mais humanos, e as respostas são realmente são extraordinárias. Reparem, nestes dias que correm, o que nós realmente temos estado a notar é que há uma necessidade muito grande de nós voltarmos ao essencial. E o essencial passa por coisas que realmente têm talvez pouco a ver com a tecnologia, têm mais a ver com as nossas capacidades
humanas. Eu peço desculpa que só agora é que consegui ver que realmente estão aqui algumas perguntas. Nuno, se calhar se quiseres ajudar eu vou responder a uma e tu a outra. Eu se calhar começo aqui pela primeira, ou seja, havia aqui uma pergunta sobre como é que se deu o kick-off para se motivar para iniciar o processo, como é que deram o kick-off para se motivarem para iniciar o processo de caminhadas. Olhem, vamos lá ver. Nós hoje ouvimos uma coisa na rádio fantástica, enfim, em tom de brincadeira, alguém dizia numa entrevista da rádio, alguém perguntava como é que a pessoa tinha feito o que tinha feito na vida, e a pessoa tinha respondido, eu sou, ou neste caso eram dois, nós somos incontratáveis, ou seja, provavelmente nenhuma empresa nos quereria contratar nunca na vida. Enfim, esta poderia ser uma resposta, mas na verdade não é, creio eu. Mas esta motivação, acima de tudo, vem de uma necessidade pessoal. Porque reparem, as pessoas podem chegar a um determinado momento da vida em que aquilo que fazem é impossível, é insustentável. Enfim, eu aqui, Nuno, se me permites, eu só posso falar a título pessoal, mas realmente depois de 20 anos praticamente a trabalhar como gestor e como expatriado e provavelmente com dias intermináveis, eu percebi-me em determinada altura, sem saber exatamente qual é que era a resposta, que era insustentável, ou seja, se algo não mudasse, eu não iria estar vivo muito mais anos, porque percebi que a minha decadência mental, física, era notória. Portanto, eu, enfim, por incrível que pareça, já tive um cabelo castanho e apercebi-me que em 2 ou 3 anos fiquei com o cabelo praticamente todo branco, porque eu quase que ouvi o cabelo a crescer, a tornar-se branco durante a noite. Porquê? Porque as noites tinham 4, 5 horas e realmente isto não era sustentável. Portanto, esta motivação, eu creio que vem muito daquilo que a vida nos pede e depois da nossa capacidade para ouvir e para responder positivamente. Eu poderia partilhar um bocadinho a minha experiência teve a ver com perceber o impacto que fazer estes programas, que fazer mentoria encaminhada, fazer walking mentorship, tinha na vida das pessoas. Ou seja, eu, para dizer a verdade, comecei como participante e, portanto, comecei por experimentar eu próprio os benefícios que eu próprio colhi na minha vida, mas vi outros participantes que tinham enormes benefícios por este processo. E quando digo enormes benefícios, digo mudar a vida das pessoas. Eu recordo-me do caso de uma participante que vivia com uma fobia. Ela tinha fobia da água, tinha pavor de se afogar e tinha literalmente, isso limitava na vida dela, não que a afetasse profissionalmente, mas essa insegurança, sem que ela se apercebesse, limitava em toda a sua vida. Hoje em dia ela está a praticar para fazer o que se chama mergulho em apneia, portanto mergulhar a 20, 30, enfim, e na verdade muito maior profundidade em apneia, sem garrafas, só a suster o seu fogo. Portanto, isto é uma pessoa que tinha medo da água. Quando nós vemos isto a acontecer na vida de alguém, e estou a dar um exemplo, mas porque é bastante marcante, mas há coisas muito mais simples, desde a pessoa que simplesmente percebeu que queria deixar aquele emprego que a estava a destruir para fazer qualquer coisa de positivo com a sua vida, até a outra pessoa que percebeu que simplesmente tinha que encarar o seu emprego, ou o seu casamento, ou a sua relação com os filhos, de uma forma diferente e começar a atuar no sentido de a tornar melhor. Porque nem sempre as rupturas são o que determina. Muitas vezes é a forma como nós lidamos com as coisas, até sem ruptura nenhuma, mas simplesmente mudando a nossa atitude e mudando a nossa forma de reagir e de nos relacionarmos com as outras pessoas. E, portanto, essa possibilidade de poder mudar a vida de alguém foi aquilo que me fez sentir esta vontade de estar aqui e, portanto, cada vez que nós vemos isto a resultar, com mais vontade fico de repetir e, portanto, como dizíamos há pouco, isto de andar primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? E, portanto, agora já não conseguimos fazer outra coisa. Há aqui uma outra pergunta, se calhar começa eu, João, que se perguntamos se o teletrabalho pode potenciar esta ligação com a natureza, uma vez que podemos trabalhar online onde quisermos. Bem, eu e o João somos um perfeito exemplo disso. Nós fazemos mentoria encaminhada muitas vezes com pessoas do estrangeiro, de outros países bem distantes,
a milhares de quilómetros de distância de nós, e o que fazemos é levar um telemóvel, pomos em videochamada e fazemos a sessão de mentoria como se estivéssemos a caminhar lado a lado. A pessoa está na sua natureza, nós estamos na nossa natureza, mas o processo é perfeitamente partilhado e até tem, enfim, o aspecto interessante de podermos estar a ver a natureza do outro lado, muitas vezes com, enfim, com as estações que mudam mais cedo, estamos a falar de diferenças, apesar de tudo, grandes, e isso é evidente que sim, depende, outra vez, da forma como nós tratamos deste assunto, ou seja, se nós quisermos que a tecnologia nos afaste, ela vai afastar. Se nós quisermos que ela nos aproxime, ela pode nos aproximar de nós próprios, dos outros e da natureza, certamente. Depende da nossa decisão, diria eu. Nuno, eu acho curioso porque realmente há aqui um comentário e enfim, eu creio que isto realmente tem a ver com o que podemos fazer para ser mais humanos, que é este... Susana Tavares diz que todos os dias cumprimenta toda a gente que passa por mim, mesmo que não as conheça, e garanto que muitas ficam completamente desarmadas. Isto é curioso porque, reparem, eu não sei, mas creio que é automático. Nós, quando saímos em caminhadas, e provavelmente porque vamos bastante mais lentos, é curioso que todas as pessoas que passam por nós quando nós vamos em caminhada, e noto isso em todos os programas, portanto imaginem um programa com 10 participantes de 10 países diferentes, sempre que nós passamos por alguém nós cumprimentamos a pessoa. Ou seja, e não acreditem que nós não dizemos a ninguém, olha, é suposto dizermos bom dia ou boa tarde por onde passamos. Creio que isto não é mais do que a nossa natureza humana a vir ao de cima. Porquê? Porque nós vamos ao ritmo que provavelmente a vida deve ser vivida, usufruindo dos locais e das pessoas que vamos passando. E realmente eu diria que mais talvez as pessoas não só ficam completamente desarmadas, mas ficam completamente armadas com coisas boas e positivas, porque, reparem, alguém passar por nós e dizer bom dia, isto torna a nossa existência relevante. Isto pode parecer uma coisa demasiado simples, mas não é. É o reconhecer do ser humano que está ali ao lado, não é? E é fantástico. Eu diria também que um aspecto interessante é quando as pessoas se apercebem que nós vamos numa caminhada, enfim, mais tipicamente nos caminhos que são conhecidos, mas na verdade quando as pessoas nos veem com mochilas e com, digamos, aspectos de caminhantes, os desejos de bom caminho são frequentes, mesmo quando não estamos em rotas conhecidas, o que talvez remeta para a nossa natureza, digamos, nómada de seres humanos, que achamos sempre que temos que ajudar os outros, que têm que dar mais um passo do que nós e, portanto, damos esse empurrãozinho. Há aqui uma outra pergunta da Isabel, que pergunta se as empresas valorizam este tipo de iniciativas. Nós temos sentido um enorme, enfim, já tínhamos interesse por parte das empresas, aliás, como referi, tínhamos uma série de processos em curso quando começou a pandemia, ficaram todos na altura em suspenso, por razões evidentes, enfim, ninguém sabia o que é que aí vinha, este tsunami que nos estava a ameaçar e a assustar e que chegou. Mas a verdade é que neste momento muitas empresas estão, enfim, nós já temos feito vários programas com empresas, temos muitas empresas a fazer, enfim, a planear, quer para este ano, quer para o ano que vem, já a planear para o ano que vem as suas ações, porque efetivamente há algo que se está a notar, que é as pessoas a trabalharem remotamente, a trabalharem em teletrabalho, perdem este sentido de grupo e de comunidade que, bem ou mal, vai existindo nas empresas. E, portanto, esta desagregação social tem que ser combatida de alguma forma, temos que encontrar formas de refazer da forma melhor e mais eficiente e mais confortável para todos essa religação. E, portanto, sim, as empresas têm mostrado bastante interesse, têm valorizado. Muitas vezes o benefício é claramente para os indivíduos, mas reflete-se muito claramente nas organizações. Enfim, no nosso programa mais simples, que é o One Day With Your Team, aliás, que viram imagens há pouco, aquela caminhada na praia, foi o One Day With Your Team, foi fantástico para identificar uma falta de alinhamento grande entre a liderança e a equipa. E isso foi fantástico porquê? Porque logo a seguir não só foi possível fazer este diagnóstico, como começar a propor soluções e respostas
e, no fundo, trabalhar com aquele conjunto de pessoas para que o alinhamento volte a existir e volte a estar presente. Portanto, teve a vantagem de criar consciência de uma forma que não foi conflituosa, que não foi ou de punição sobre a equipa que está a falhar, ou da liderança sentir que está ela própria a falhar porque não está a conseguir fazer esse alinhamento. Não, foi de uma forma muito natural, em que isto surge passo a passo e de forma muito natural também surgem as respostas e as soluções, e portanto é algo que as empresas claramente beneficiam, enfim, e depois com mais profundidade podem de facto ter outros benefícios bastante mais profundos. Nós estamos-nos a aproximar do final, no entanto eu creio que há aqui uma questão que eu acho que deveríamos ainda ter 1 ou 2 minutos para responder. A pergunta fundamentalmente é que realmente nós somos donos das nossas decisões, mas muitas vezes estamos limitados e sentimos a limitação que a sociedade parece que nos quer impor, e é difícil inverter, enfim, um destino que parece que nos torna prisioneiros. E a pergunta é se é só perante um episódio marcante que é possível, enfim, sentirmos uma espécie de iluminação para procurar uma vida diferente, e onde é que encontramos essa coragem. Olhem, eu creio que, enfim, o meu take muito pessoal a esta questão é que é este, e é preciso que cada pessoa pense qual é que é o seu maior motivador na vida. E esta pergunta, creio que é uma pergunta que não deve dar muitas margens de dúvida, porque quando nós temos dúvida provavelmente ficamos acomodados. Eu confesso que em alguns dos programas do Walking Mentorship nós fazemos passagens por pequenas localidades, e geralmente uma pequena localidade tem sempre um cemitério. E curiosamente, nós tentamos sempre fazer uma pequenina paragem junto a um cemitério, porque embora as pessoas, enfim, o ser humano, a sociedade de uma forma geral não gosta de falar da morte, enfim, o que é estranho, não é? Porque é uma componente integral da nossa vida e, portanto, nenhum de nós escapará à mesma. Nós, quando passamos junto a um cemitério, eu confesso que eu pessoalmente sinto e reforço o meu maior motivador. Ou seja, que episódio é que eu necessito que me ajude a procurar uma vida diferente? É exatamente esta noção de que sou finito. Porque quando isto é absolutamente claro, se eu tenho alguma dúvida, eu levanto-me e eu vou fazer coisas, e eu vou lutar, e eu vou procurar ter a vida que claramente eu quero. Enfim, não queremos ser mórbidos, nem pouco mais ou menos, mas esta é uma ideia muito clara. Ou seja, às vezes nós estamos à procura de um elemento exterior, de um elemento externo que vem e que muda e que nos clarifica, quando na verdade nós já temos esse elemento dentro de nós, que nos clarifica, que é este: nós temos uma vida, é uma vida que nos é dada com minus e plus, portanto com pontos positivos e pontos negativos, é isso que nos torna diferentes, especiais, mas se temos uma vida, provavelmente vale a pena viver, até porque, reparem, nós fazemos imensas caminhadas e muitas vezes temos dúvidas, às vezes as pessoas perguntam-nos para onde é que nós andamos, e isso é fundamental, chegar ao final, chegar ao objetivo. E olhem, é assim, eu não sei, Nuno, mas quanto mais eu ando, mais me convenço que nós não vamos para lado nenhum, ou seja, nós não estamos com pressa de chegar a lado nenhum. É esta vida que nós temos, esta, agora. Portanto, quando a gente nos faz esta pergunta, o que é que vais fazer hoje para ser mais humano? É hoje. Portanto, se calhar este elemento é hoje. E se calhar é o que vos dizíamos há pouco, é um telefonema. Alguém que já não fala há imenso tempo. É um olhar diferente para alguém que já não olham da mesma maneira há imenso tempo. Reparem, é aquilo que nos torna realmente humanos, e todos nós conseguimos tocar nisso. E não precisamos de uma app para isso. Não, eu acrescentaria algo que é profundamente humano e que tem tudo a ver com a comunicação. Nós olhamos sempre para a comunicação como emissores, mas a comunicação funciona sempre em 2 sentidos. Pelo menos em 2 sentidos, não é? De um emissor e um receptor, e cada emissor e cada receptor está permanentemente a dar feedback ao outro. Enfim, tentando aqui fazer um bocadinho a ligação com o início da conversa, nestes tempos em que andamos de máscara, em que a comunicação não verbal se torna menos perceptível e menos evidente,
a capacidade de ouvir, de estar disponível para ouvir o outro, para ouvir no sentido profundo de ouvir, de querer aceitar que há algo que eu posso ganhar, que eu posso aprender, que eu posso melhorar-me por ouvir o outro. Mesmo que eu não discorde do outro. Aliás, sobretudo se eu discordar do outro, eu devo estar disponível para o ouvir, para perceber as razões dele. Eu diria que nestes tempos tão extremados, tão politizados e tão exacerbados, e infelizmente aí a tecnologia tem feito muito estrago, diria eu. Esta capacidade para ouvirmos, para nos ouvirmos uns aos outros, para estarmos disponíveis, para parar um bocadinho e gastar o nosso tempo tão precioso a ouvir alguém que tem algo para nos dar e também para depois retribuirmos partilhando a nossa visão, é talvez do mais humano que podemos fazer e se calhar ouvirmos a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, enfim, os nossos cônjuges, os nossos irmãos, quem for, e os nossos amigos, é algo que todos nós podemos fazer e que todos nós temos certamente uns minutinhos que podemos dedicar a isso e que podem fazer toda a diferença, porque desses não nos vamos arrepender de certeza em momento nenhum. Absolutamente. E olhem, como uma mensagem final, muito obrigado por terem estado connosco este final de tarde, início de noite. É realmente entusiasmante, porque é isto que nos dá energia, de nós a percebermos que sim, são momentos difíceis, enfim, a vida é difícil e esta se calhar está a ser um bocadinho mais, mas com muita esperança, porque é importante termos perspectiva, e se calhar perspectiva histórica neste caso. É uma situação que vamos ultrapassar, que estamos a ultrapassar, mas não se esqueçam de ser mais humanos e se calhar uma ida lá fora, uma caminhada em natureza, sozinhos ou acompanhados, é o suficiente para recarregar a bateria, ganhar perspectiva e voltarem a fazer o melhor que podem com o que sabem e com o que têm, porque realmente são estas três coisas que nós podemos fazer. E bom caminho para todos. Bom caminho para todos.